Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí do planejamento do Remo, né? Por que tá demorando tanto ser anunciado essa galera aí? Também a gente vai falar um pouco sobre a base, sobre os garotos e sobre o futebol também feminino. As leoas estão arrebentando no Parazão Feminino, a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo para você. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, a sua participação e interatividade aqui com a gente. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você não baixou, baixa aí o OneFootball, ele é grátis e você vai ter na palma da sua mão um conglomerado de informações. Além, é claro, de você acompanhar a Bundesliga em tempo real e com narrações em português e comentários também em português. Baixa aí o OneFootball, não custa nada, você não paga nada, tem todas essas condições aí maravilhosas do OneFootball, então baixa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, bora começar falando sobre o futebol da base, né? Porque os garotos vão entrar em campo no domingo, ainda não foi... Aliás, a CBF já definiu, né? 4 horas da tarde, mas o Remo entrou com uma solicitação para que o jogo vá para as 10 horas da noite, e aí o Remo vê, né? A diretoria do Remo vê esse horário nas melhores condições. Eu acho 4 da tarde melhor, até mesmo para os garotos aí. E para quem quer acompanhar, né, eu acho que o torcedor do Remo, às 4 horas da tarde, teria condições para assistir esse jogo na melhor condição, mas temos que ver aí qual o interesse da diretoria em colocar esse jogo às 10 horas da manhã do domingo. Mas a verdade é que o Remo vai entrar no domingo, no Bainão, para definir aí, né, para tentar uma vantagem para o jogo de volta contra o Internacional, para buscar a vaga na semifinal, a inédita vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Remo aí, dos times que se classificou, é o terceiro que tem a pior campanha, né? O Internacional tem a terceira melhor campanha. Com isso, os dois se encontraram aí nessa fase decisiva. E o vencedor, só uma correção, tá? Eu falei que era Palmeiras e Fluminense do Piauí. Na verdade, é Palmeiras e Iape. Então, o vencedor desse confronto vai pegar o vencedor de Palmeiras e Iape. O Palmeiras que eu disse, né, que é aí um dos grandes favoritos a esse título, mas no Campeonato Paulista perdeu, né? O Sub-20 do Palmeiras perdeu aí para a Portuguesa no Campeonato Paulista. Então não é um time imbatível, né? Essa máquina também imbatível. Aliás, não existe no futebol hoje um time imbatível. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui é sobre algo que aconteceu há mais ou menos um mês atrás, quando teve a definição da Copa Verde e alguns torcedores pediram para que o Remo botasse a base para disputar essa competição, né? Para que o Bentes não fizesse o que ele fez, desistisse e colocasse os moleques da base para defender a camisa do Remo. E a maioria desses torcedores que eu vi pedindo isso, eu vi. Não adianta você dizer que não, eu vi. São os mesmos que descem a lenha nos garotos que estão disputando a Copa do Brasil da sua categoria, porque são garotos limitados. Imagina se esses garotos estivessem jogando a Copa Verde, que vai começar no mês que vem, e tomassem uma goleada, ou, né, perdesse, ou chegasse nas semifinais e perdesse para o rival. Imagina o que iria acontecer, o que esses torcedores que pedem para que esses garotos entrem em campo, e, né, porque estariam representando o Remo, estariam representando o time titular do Remo, o time principal do Remo, e aí perdem o jogo. Imagina esses torcedores, né, cara? Então você tem que saber aquilo que você pede. Eu não vou ser hipócrita aqui em falar que eu não pedi. Eu pedi sim que trouxesse os garotos da base, mas mesclasse com os jogadores regionais experientes, não só colocasse os garotos da base como muitos torcedores pediram. Não, coloca o Sub-20 aí pra jogar a Copa Verde, não tem problema nenhum. Tem sim problema, cara, tem sim problema. Isso pode acabar com a carreira de muitos desses garotos aí, que agora já estão sentindo a pressão, jogando um campeonato de sua categoria. Imagina eles defendendo e representando o time principal do Remo. Então a gente também tem que pensar muito naquilo que a gente pede. Não dá para disputar a Copa Verde? Não disputa. Simples assim. Foi um campeonato que não foi organizado. Foi um campeonato que foi feito na hora ali. Porque alguns dirigentes, né, para tentar tirar o foco, e se deram mal, essa que é a verdade, se deram mal, né, buscaram a Copa Verde para ela acontecer. E agora vão ter que ganhar a Copa Verde. Porque o torcedor lá, do rival, né, que tava lá há 2 meses atrás, estamos na semifinal, classificado pro quadrangular final. Classificar não é acesso, eu falei aqui. Agora vão ter que ganhar a Copa Verde.
Vão ter que ganhar, não tem outra saída. Se tomar fumo, além de tomar as encarnações nossas aqui, dos gremistas, ainda vão ter que aguentar ainda a pressão da torcida deles, né? Que não tá nada satisfeita com as vergonhas que vem passando nos últimos anos. Então, tem muito essa questão também, cara. Agora, o Remo colocou aí, inclusive o Manaus também, e alguns clubes estão fazendo essa petição, para que a Copa Verde seja organizada e que ela seja anunciada bem antes, para que os clubes possam se programar para isso. Não quer dizer que o Benítez está isento de críticas pelo Remo não disputar a competição. Não, ele deveria ter se programado antes. Mas nem ele esperava, e eu não vou ficar criticando o cara sem necessidade. Nem ele esperava que essa competição fosse acontecer. E aconteceu aí do dia para a noite, né? Bom, antes da gente falar aí sobre, né, o planejamento do Remo e sobre as Leoas, eu quero deixar aqui aquele recadinho da Pix e Prêmio Esporte. Você já se cadastrou lá? Não se cadastrou? Então clica no primeiro comentário fixado aí, se cadastra. Lembrando, os 100 cadastrados aí concorrerão, olha, quase eu erro a palavra, concorrerão a camisa número 2 do Clube do Remo, a branca dessa temporada. Então se cadastra aí, já faz suas apostas também na Pix Prêmio Esporte. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Refeições do D também, é só você ir lá, comida de ótima qualidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai aí gostar pra caramba e ainda vai voltar ainda. Então, clica aqui, tem aqui o link do cardápio do Refeições do D, chama ele aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza, é só você também clicar aqui, tem um cardápio, você chama ele aí, o telefone dele tá aí na tela, diz que é inscrito no canal que você ganha aí, meu amigo, né, R$10 de desconto. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo meu amigo Gabriel, é só você chamar ele, o telefone dele tá aí na tela, Gabriel, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, os canais são tops, chama ele aí para mais informações também. Bora lá, né, bora falar um pouquinho sobre as Leoas, porque elas venceram, né, e aí, aliás, vem fazendo bonito, arrebentando nesse Campeonato Paraense, nesse início do Campeonato Paraense. Dos 3 primeiros jogos das Leoas, elas fizeram aí, meus amigos, 17 gols em 3 jogos. Ontem desceram o sarrafo, meteram o cacete no nosso filho, né? 3-0 aí, Remo vencendo o rival por 3-0. As meninas fazendo bonito aí, honrando. Eu acho que o Remo também poderia fazer um pouco mais de investimento nessa questão aí. O Remo não conseguiu passar nem da primeira fase do futebol da categoria dessa temporada, né? Aliás, foi um fiasco total. Então o Remo poderia também investir um pouco mais. São meninas guerreiras, que honram sim a camisa que vestem, jogam um bom futebol, vem jogando um bom futebol, diferente de um monte de medalhão, pé de rato que vocês trazem aí e querem tratá-los, né, a pão de ló, querem aí, não, tem que ter limousine, né, o pé de rato vem, pede um monte de coisa e vocês atendem. Então poderiam dar um pouco mais de atenção para essas meninas também, que são guerreiras e que honram esse manto aqui, bem mais do que muitos marmanjos que a gente vê aí, né? Vindo aqui jogar no Remo e que não dão o mínimo sangue e o mínimo comprometimento com a equipe. Então, parabéns aí para as meninas, eu tenho aqui só que ressaltar aqui mais uma vez essa vitória maiúscula que tiveram aí, mesmo sendo o rival, né, e jogando em casa, mas é o rival. Até jogo de peteca, se você jogar com o rival, tem aquela rivalidade, você vai querer ganhar, você não vai querer perder. Então, parabéns aí para as meninas, tá bom? Bora falar um pouquinho agora sobre o planejamento, né? Porque muita gente se pergunta, não anunciaram ninguém ainda, nem o executivo de futebol, nem o coordenador, nem o técnico. O treinador, gente, não vai ser anunciado esse mês, tá? Isso aí pode esquecer. Vai ser no mês que vem, depois que terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo trabalha com alguns nomes aí, L dos Anjos, o próprio Eduardo Batista, tem também o Alan Al, né, que já surgiu o nome desse cara hoje aí. Então, tem vários nomes que o Remo está analisando aí. Existe plano B, plano C, plano D. Então, o Remo ainda está avaliando essa questão do treinador. E para poder contratar o treinador e começar as contratações do elenco, o Remo precisa anunciar o executivo de futebol. Algo que ainda não foi feito, né, e foi prometido para o início desse mês agora, né, do mês de outubro. Mas eu acredito que até o dia 24, 25, a gente já saiba o nome aí do executivo de futebol. O Remo tava negociando com 2 aí, né? Tava negociando com o da Chapecoense, que agora eu me esqueci o nome, e com o Thiago Gasparino, né? Do Novo Horizontino. Então, eram 2 aí que estavam na mira do Remo, mas pode aparecer um outro nome, um terceiro nome aí, por que não? Essa diretoria adora surpreender nós torcedores. Sobre o coordenador, né? Do nome do Josué Teixeira já foi também especulado aí, mas foi teoricamente descartado, até pelo próprio Josué Teixeira, que falou que não foi procurado. E muita gente fala aí que o Remo quer alguém que já trabalhou na equipe, que já foi ídolo como jogador, que já foi ídolo também, né, como treinador. Então o Remo quer alguém que tenha uma identificação com o clube
para ocupar esse cargo aí. Eu concordo plenamente, acho que um coordenador tem que ser um cara pulso firme, tem que ser um cara que vai chegar no vestiário, vai cobrar esses jogadores, vai cobrar desempenho, principalmente se os jogadores foram com perfis mimadinhos, né, que alguns gostam aí na diretoria do Remo, mas a gente sabe, né, que o coordenador de futebol, ele tem essa função e ele tem essa responsabilidade também de colocar os meninos na trilha. E é complicado hoje a gente pensar num cara. Eu tenho um cara em mente, só que esse cara dificilmente será contratado porque ele tem um problema, né, com, pelo menos de relação com a diretoria do Remo, com o Bentes, né, ele já criticou abertamente aí essa diretoria, já criticou o Bentes também, porque é um torcedor assim como eu, que é o seu boneco, né, o seu boneco, na minha opinião, é um cara que seria ali o ideal para ficar nessa função de coordenador técnico aí, conhece o clube mais do que nunca, é remista, conhece o futebol da região, poderia agregar muito, mas é aquilo, né, o seu boneco precisa chegar e precisa mostrar o seu trabalho. Só que ele já criticou abertamente, nós sabemos que o Bentes, ele ama caras que têm um bom relacionamento com ele. Ele não vai trazer um cara que é polêmico, que vai criticar. Já tem muita gente no contra também, né? Dentro ali da política remista. Mas é um cara que eu indicaria também, cara. Muita gente pede aí o seu boneco e eu tô de acordo com a maioria dos torcedores. Eu acho que seria o cara ideal aí. Um dos caras ideais, né? Porque tem outros nomes também que o Remo pode trabalhar. Mas deixa aí nos comentários quem você gostaria de ser o executivo de futebol do Remo, do seu coordenador e o treinador do Remo. Deixa aí, eu quero muito saber a sua opinião aí, torcedor. Eu tenho certeza que as pessoas que também acompanham o canal querem saber a sua opinião. Deixa aí seu comentário aí que a gente vai ler e vai responder, tá bom? Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.